Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando mais um bimestre. O conteúdo que a gente vai ver agora já é para o nosso quarto bimestre, ok? E agora a gente vai conhecer novos conteúdos, novo vocabulário e tudo mais incrivelmente preparado para vocês. Então vamos lá? Antes da gente passar lá para a próxima unidade, a gente precisa terminar essa daqui, tá bom? Então hoje nós vamos finalizar a Lesson 4 e nós também vamos fazer a revisão dessa unidade, mas é bem simples, olha só. Nós temos aqui essa imagem na questão 1 que diz assim, ó, Wake up, Ben! Esse coleguinha aqui tá falando, ó, Wake up quer dizer levanta! Acorda! Acorda, Ben! E o Ben pergunta, What time is it? Repitam aí comigo essa frase, ó. What time is it? Que horas são? What time is it? É assim que a gente pode perguntar pelas horas in English, ok? E ele responde, It's 7 o'clock. Olha aqui a hora, ó, 7. Ele falou o'clock porque são 7 em ponto, tá bom? Então a gente pode usar o o'clock para dizer quando uma hora é exatamente aquela hora em ponto. 7 o'clock, 8 o'clock, 2 o'clock, ok? E assim sucessivamente, tá bom? E quando uma hora não está em ponto? Se fosse, por exemplo, 7h15 ao invés de 7 horas em ponto, aí a gente só diz It's 7:15. 7h15, ok? Você também pode dizer assim sem o o'clock. It's 7. E pronto, finaliza, tá bom? Ou você pode dizer It's 7 o'clock. E se fosse 7h30? It's 7:30. 7h30. Ok. Na número 2, nós temos aqui um vocabulary review, que é falando sobre a pronúncia dessas palavras. Olha só, esses números, vocês lembram que eles são 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E esses aqui da segunda coluna? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Deu para perceber que é um pouco parecida a pronúncia deles, não é? Só que existe uma diferença de pronúncia. Enquanto esses aqui, dessa coluna, ó, os números menores, a pronúncia deles tem a sílaba mais forte no final, na segunda sílaba, esses aqui tem na primeira. Então vamos ver qual é a sílaba mais forte, olha só. 13. Vamos perceber, ó, 13. É na segunda, não é? Na última. Já essa daqui, ó, 30. 30. Viram como já é no começo da palavra a sílaba mais forte? Essa é a diferença, tá bom? Aqui, depois de perceber essa diferença, vocês vão dizer Is the stress on the first or second syllable? Vocês vão dizer, vocês vão colocar first, quando for na primeira, qual dessas colunas a sílaba é mais forte na primeira sílaba? E qual delas é na segunda sílaba, tá bom? Só colocar aqui em cima first ou second em um desses dois quadrinhos. Vocês vão dizer qual é a sílaba mais forte, quando a sílaba é mais forte, tá bom? E aqui nós vamos escrever por extenso essas horas. Lembrando, como eu falei, quando for em ponto, a gente pode dizer com o'clock. Quando for quebrado, por exemplo,
8h45. A gente pode dizer 8, 45, 45, ok? It's 7:30, se fosse 7h30, tá bom? It's 7:25. São 7h25, tá bom? Então vocês vão escrever por extenso cada uma dessas horinhas aqui, tá bom? Na quarta questão, draw the times on these clocks. Vocês vão fazer o contrário. Aqui vocês têm eles escritos por extenso, ó. 1:30, 4:45, 8:15, 12 o'clock. E vocês vão desenhar os ponteiros apontando. Sempre lembrando, o ponteirinho menor aponta para a hora. Por exemplo, se for 1, aqui ó, 1, como vem primeiro, está sinalizando a hora. Então a gente vai colocar um ponteirinho menor apontando para 1. 30, como vem depois, está apontando para os minutos. Então, a gente vai fazer um ponteirinho maior apontando para os minutos. Ok? Ponteiro menor, horas. Ponteiro maior, minutos. E assim vocês vão treinando também quem ainda não sabe olhar as horas dessa forma. Number 5. Write the correct times under the clocks and watches. Olha só, a diferença entre clock e watch é que clock fica na parede, watch fica no braço. Relógio de pulso a gente chama watch. Relógio de parede a gente chama clock. Tá bom? E por último, eu vou mandar o áudio. Vocês vão escutar o áudio aqui na sétima questão e vão escrever qual foi a hora falada lá no áudio. Tá bom? Bem simples essa atividade também. Gente, aqui no Review da Unit 6 tem todos os conteúdos que nós vimos durante toda essa unidade, tá bom? Então aqui do mesmo jeito, ó, na primeira questão, vocês vão escrever por extenso essas horas, os números. Na segunda, vocês vão desenhar os ponteiros, igual a gente fez na questão anterior, tá bom? Na página anterior. Aqui na terceira, a gente vai completar o diálogo. Como, professor? Lembram que lá na página 84 nós vimos esse diálogo, esse aqui como exemplo, ó. What's, picture, where's. Essas palavrinhas aqui são pronomes interrogativos. A gente utiliza eles para fazer perguntas, tá bom? Where quer dizer onde. What quer dizer o quê. Então, voltando lá para a revisão, aqui está perguntando sobre um lugar, ó. Então, a gente já começa perguntando com qual daquelas palavras. Where. Prontinho. Where are. A gente colocou aqui are, eu ia confundindo, botando um es. Mas é are porque ele está falando aqui no plural, ó, dos studios. Tá bom? Então, vocês vão completando de acordo com aquele diálogo que a gente viu lá, tá bom? Na quarta questão, check the odd one out in each column. Vocês vão verificar em cada uma das colunas the odd one, ou seja, aquele que não pertence, que é o diferente, tá bom? O que não forma correspondência com os que estão aqui nessa coluna. Por exemplo, aqui nós temos red, blue, green, color, black. Qual será deles que não pertence a esse grupo? Red é vermelho, blue é azul, green é verde, color quer dizer cor, black é preto. Então, todos eles são nomes de cores, menos color. Color não é o nome de uma cor, é só a palavra cor.
então não pertencem a esse grupo. E assim vocês vão descobrindo nos outros quais não pertencem, tá bom? E na última nós temos apenas um word search, ok? Onde vocês vão pesquisar essas palavrinhas no caça-palavras. Ok, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, só falar comigo no privado e eu ajudo vocês, tá bom? Bye bye, see you and I miss you. Saudades de vocês. Tchau.